Vou contar um pouquinho como funciona o nosso serviço de recrutamento e seleção, né? Tem 22 anos que eu faço isso, 10 anos que a Persona atua nessa área, e nós temos alguns diferenciais, e aí eu quero compartilhar um pouco como que a gente vê isso. Acho que a coisa mais importante e diferente que as pessoas percebem, né, logo de cara, é a forma como a gente trata e lida com os candidatos. A gente tem um respeito absoluto, né, com os nossos candidatos, no compromisso de que nós vamos atendê-los sempre nos horários agendados. A gente dá devolutiva para todos os candidatos. Eu sei que isso é sempre uma questão, mesmo que a gente faça isso, né, num pacotão, por mensagem ou por e-mail, mas todos os candidatos recebem uma devolutiva e a gente envia o resultado dos testes para todos, aprovados ou não aprovados, né? E a gente se põe à disposição daqueles que não são aprovados, para que, né, caso eles queiram entender um pouco melhor o que aconteceu, o porquê da não aprovação para aquela vaga, a gente se dispõe aí a explicar e dar esse suporte. Acho que isso é um pouco de uma responsabilidade social nossa, e a gente atende os nossos candidatos conforme a gente gostaria de ser atendido, entendendo que o candidato está formando uma imagem nossa, uma imagem da empresa que a gente está representando, e aí é muito valoroso que a gente cuide disso com esse carinho. A outra questão é que a gente investe tempo, né, e energia na procura do perfil ideal, começando por uma análise que às vezes algumas empresas não fazem, alguns consultores não fazem. Ontem, inclusive, uma empresa que está nos namorando, né, falou para mim: nossa, Simone, isso que faltava então nas outras propostas e nas outras empresas que eu conversei. O candidato, né, a vaga aberta, ela vai ter um candidato que vai ser aprovado e ele precisa ser uma peça de um quebra-cabeça, ser encaixado em vários lados, não é só um. Então eu preciso conhecer a cultura da empresa para entender se as tendências de comportamento daquele candidato, os valores daquele candidato são aderentes à cultura da empresa. Mas eu também tenho que entender qual que é o perfil do líder dele, porque não é todo perfil que tem facilidade com todo perfil. Existem os perfis que têm mais afinidades, mesmo que sejam diferentes, então eu preciso entender isso. Qual que é o perfil do time, da equipe onde ele vai trabalhar, né? Se ele vai trabalhar numa equipe, qual que é esse perfil? Quais são as características principais, os valores principais desse time? E também, qual que é o perfil do cliente que ele vai atender, né? Principalmente se é um candidato que, assumindo a vaga, vai ter contato direto com o cliente. Qual que é o perfil desse cliente? Então, eu preciso entender tudo isso, porque o perfil desse funcionário precisa ser aderente a todas essas pontas, né? Não é só uma ponta, senão a peça fica mal encaixada. Então, a gente tem esse cuidado de entender todos esses fatores. E veja, isso não precisa ser moroso, não precisa ser demorado, mas eu preciso ter essa compreensão. Feito isso, né, então a gente tem todo um cuidado com a divulgação da vaga, a gente vai adequar a linguagem do nosso cliente, né, do perfil que a gente está buscando, ao perfil que a gente precisa encontrar no mercado. Então a gente faz essa adequação, né, faz esse ajuste para que a gente comunique a divulgação de vagas de um jeito que realmente atrai o perfil que a gente busca. É uma fase desafiadora. Então a gente divulga nas redes sociais, divulga nos locais, né, nos canais que são mais interessantes para aquele perfil buscado. E aí a gente monta a estrutura do processo seletivo. É óbvio que existe uma pré-estrutura para todo o processo, mas cada vaga, cada cliente tem uma exigência, uma peculiaridade específica. Então a gente vai entender quais são os testes que a gente vai utilizar, sendo os testes psicológicos, os assessments, se eu preciso fazer um teste de conhecimento específico ou não, quais são, né, dentro do nosso script, do nosso roteiro de entrevista, quais são as perguntas situacionais que a gente vai trazer, né, para entender qual que é a tendência de resposta e o comportamento daqueles candidatos. E aí a gente agenda as entrevistas e nós adaptamos todo o nosso processo para o modelo online. Então, como eu sempre digo, o processo seletivo precisa ter mais de uma fase, não faz uma entrevista só, não faz isso com você. Então a gente entrevista mais de uma vez, né? A gente tem pedido para os candidatos mandarem vídeo de apresentação, né, falando deles, a gente manda os testes para eles fazerem, a gente pede redação e a gente volta a conversar novamente. Então a gente faz vários contatos. E veja, isso pode ser durante uma semana, não precisa demorar 30 dias não, né? A gente pode fazer uma rotina do seletivo que ele aconteça de forma dinâmica, mas que ele seja segmentado. E por que é importante segmentar? Primeiro, para a gente ver o nível de interesse e persistência do candidato, né? O candidato que quer, ele fica até o final. Depois, porque a gente já vai eliminando, né, assim, para nós, eu prefiro muito mais que um candidato desista no meio do processo do que ele entre na empresa depois e fale: ai, não quero mais, ai, se eu soubesse que era assim, não tinha vindo, ai, agora eu pensei melhor, ai, na verdade, entende? Então, eu prefiro que desista antes. Então, a gente vai colocando os obstáculos dentro do processo seletivo justamente para que fique só aquelas pessoas que, de fato, têm interesse pela vaga, pela oportunidade, pela empresa, pela proposta. Então, a gente tem esse cuidado. Nós fazemos laudo, né,
de todos os candidatos que a gente entende que são pré-aprovados. Dos candidatos que não são pré-aprovados, a gente não faz laudo, a não ser que o cliente peça, né? Às vezes ele indica alguém, a gente não aprova, mas ele fala, eu quero o laudo desse candidato. A gente faz o laudo com rigor técnico, né? A persona conta com psicólogos, então a gente mantém o rigor técnico da psicologia. Não precisa ser só psicólogos, mas isso traz para nós também um diferencial. E a gente encaminha para o nosso cliente, que vai analisar os laudos, vai fazer a entrevista final. Tem que ser, o líder final é aquele, né? O líder com quem o candidato vai trabalhar precisa fazer a entrevista final. Ele tem que escolher, a escolha tem que ser dele. E eu sempre digo isso: o candidato pode ter todos os requisitos que a gente está buscando. Ele pode ter o perfil que você fala é 110% aderente à vaga, à cultura da empresa, da equipe, do líder, na nossa percepção, e do cliente. Só que chega lá, o santo do líder não bate com o candidato. Gente, não insiste. Desiste, sabe? Não insiste, porque assim, liderar já é muito desafiador, já é muito difícil. Liderar alguém que você não teve afinidade é um problema. Então, normalmente eu cedo quando o líder diz pra mim, Simone, não gostei, olha, eu já escutei coisa assim, ó, a voz dela me lembra a voz da minha ex-namorada, não quero. Acabou, né? Vamos procurar outra pessoa. É claro que minimamente a gente argumenta, né? A gente fala alguma coisa, mas com todo respeito em relação a essa questão. Precisa ter afinidade. Às vezes eu oriento o cliente, falo, olha, vamos observar aqui na tua equipe, você contrata só pessoas com perfil totalmente parecidos com o seu. O que é legal, facilita muito, mas também você empobrece, né, o repertório de comportamentos, o repertório de entrega da tua equipe, porque todo mundo é igual. Se a gente trouxer alguém com perfil diferente, facilita. Mas vamos entender a capacidade e habilidade de gestão desse líder, a maturidade desse líder e entender se de fato ele vai conseguir lidar com essas diferenças. Então, são detalhes, né? O processo seletivo bem feito é um processo seletivo em que a gente cuida dos detalhes. São esses detalhes que fazem a diferença na nossa entrega. Então, para contar um pouquinho como que funciona, lembrando que isso não precisa ser moroso, mas exige dedicação, exige que a gente se debruce, né, sobre a necessidade do cliente, trate e acompanhe com carinho os candidatos. E depois que a pessoa é aprovada, a gente faz um acompanhamento aí de 30 a 45 dias, né, com quem está aprovado, com o cliente que está usufruindo, conhecendo, né, aquela mão de obra, para que a gente entenda se realmente nós acertamos, né, na nossa indicação, na nossa recomendação. E aí, se você tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais, quiser me contar um pouco aí dos perrengues que você passa, porque quem faz processo seletivo passa por perrengue, não é pouco não, né? Tô à disposição, manda aqui, manda no direct, vai ser um prazer a gente trocar a bola sobre esse assunto, tá bom? Um abraço e até a próxima.